Fala galera, hoje nós vamos gravar um episódio que é um clássico nesse processo de emancipação política brasileira. É o episódio que conta a história do gesto simbólico, do Grito do Ipiranga. Vamos a ele. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! No dia 26 de abril de 1821, depois de 13 anos de exílio em terras brasileiras, finalmente Dom João VI arrumava as malas para voltar para casa. Ele fazia isso com muita tristeza, com muito pesar, e todos os relatos que descreveram os momentos derradeiros de Dom João VI aqui no Brasil falam de um homem cabisbaixo, de um homem entristecido. Alguns relatos falam que ele estava com os olhos marejados. E quando eu analiso esse Dom João VI entristecido, essas lágrimas podem ter dois significados. Nós podemos pensar que essas lágrimas eram de tristeza por abandonar o Brasil que ele tanto amava. Afinal de contas, ele se adaptou muito bem ao clima, ele gostava das pessoas, ele adorava a comida. E principalmente, o Dom João VI aqui no Brasil, ele tinha uma sensação, embora fosse um pouco falsa, ou talvez uma construção da sua cabeça, que ele era rei em sua plenitude. Não era como... Ele não tinha que se submeter àquelas ideologias, àquelas confusões que marcavam a Europa de sua memória. E talvez por isso ele fosse tão afeiçoado ao Brasil. Mas essas lágrimas podem ser interpretadas de uma outra maneira. Elas podem ter a ver com as incertezas, a insegurança. Afinal de contas, o que forçou a saída de Dom João VI foi uma revolução influenciada pela ideologia liberal, uma revolução que prometia uma constituição, e tudo isso fazia com que ele não tivesse nenhuma certeza de como ele seria recebido em Portugal. Ele não tinha nenhuma certeza de como as pessoas iam tratá-lo, e de certa maneira, em sua imaginação, ele corria o risco de ser uma espécie de refém da Constituição, uma refém dessa Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte vai ser decisiva para o processo de emancipação. A forma como aqueles deputados vão tratar as grandes conquistas do período joanino, as grandes conquistas para as elites do Brasil durante o período joanino, que vão ser decisivas. Afinal de contas, o Dom João é uma figura chave para a gente entender a independência em função de duas medidas que ele tomou. A primeira delas, ainda em Salvador, a primeira medida tomada em terras brasileiras, que foi a abertura dos portos às nações amigas. Se você parar para pensar, a abertura dos portos às nações amigas proporcionou o fim do exclusivismo comercial, sepultou o pacto colonial e deu a essas elites mercantis, uma liberdade que eles jamais haviam experimentado. E isso, na cabeça dessas elites, era irreversível. Isso era algo que eles iriam brigar por ela. E a segunda medida importante tomada por Dom João VI foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ao fazê-lo, naquele instante, o Brasil mudava de patamar. E tanto o lado português quanto o lado brasileiro passavam a dialogar diretamente com a figura do rei, com a figura do monarca, ganhando ali um sentido de igualdade. E essa condição jurídica e política era algo que as elites brasileiras viam como uma conquista. E era como os deputados iriam tratar essas questões que poderia ser chave para a gente começar a compreender o processo de independência. Mas o processo de independência vai ter um outro protagonista que não é o Dom João. Dom João arruma as malas, vai-se embora, e quem fica aqui no Brasil é seu filho, Dom Pedro. E o Dom Pedro é uma figura curiosa, né? Quem era esse príncipe regente que vai assumir a responsabilidade de governar o Brasil em meio a um verdadeiro caos político? O Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro de 1798.
E ele não era o primeiro na linha sucessória. Quando ele nasceu, ele tinha um irmão mais velho, que era o primogênito, né, que era o herdeiro do trono, que se chamava Francisco Antônio. Mas como parece uma verdadeira maldição na Europa, o Francisco Antônio sucumbiu. Ele morreu, faleceu, quando Dom Pedro tinha 3 anos de idade. E a partir dali ele passou a ser o herdeiro. Mas se o Dom Pedro não era o primogênito, o Dom Pedro pelo menos era o mais bonito dos Bragança. E isso quem dizia era a esposa do general Junot, que no começo do século XIX era um diplomata francês em Portugal, em Lisboa, e a mulher dele era uma mulher mega venenosa, olhava aquela Portugal e detestava Portugal, detestava Lisboa, achava aquele país atrasado, achava aquela gente horrorosa, e ela vivia a dizer, olha, aqui em Portugal, na família dos Braganças, só tem uma pessoa que era bonita, e essa pessoa era o pequeno Pedro, que de fato foi bonito desde a infância até a idade adulta, segundo a maioria dos relatos. E esse pequeno príncipe bonito, lindo, ele vem para o Brasil com apenas 8 anos de idade, 8 para 9 anos. E é curioso dizer o seguinte, que chegou-se a cogitar em mandar só o Dom Pedro, né? Depois de uma cidade que Dom João VI, indeciso, tomou o rumo do Brasil, veio a família inteira. E quando ele chega aqui no Brasil, o Dom Pedro teve uma criação que foi criminosamente solta, livre. E essa liberdade tinha a ver com os pais de Dom Pedro. A Carlota, ela não ligava muito para o Dom Pedro porque ela preferia descaradamente o Dom Miguel. E o Dom João, que preferia o Dom Pedro, era dado às depressões, era um cara caladão. E dessa maneira o Dom Pedro foi criado livre, não dava muita atenção aos estudos, vivia entre as fazendas de Santa Cruz e a Quinta da Boa Vista. Ali ele se apaixonou completamente pelos cavalos, era um exímio cavaleiro, ficaram muito famosas as cavalgadas sempre em alta velocidade pelo centro do Rio de Janeiro, ou da Quinta da Boa Vista para Santa Cruz, isso na adolescência dele. Ficaram famosas também as quedas. Numa ocasião, uma das mais graves, ele fraturou umas 3 costelas. Ou seja, era um cavaleiro, meio que um playboy, meio irresponsável no manejo do cavalo. Mas era curioso também que ele era um cara que era um exímio cavaleiro e um apaixonado pelos cavalos. Assim, em dias ensolarados, era possível você entrar na Quinta da Boa Vista e ver o Dom Pedro cuidando pessoalmente dos cavalos, o que era algo impensável, sobretudo para alguém que ocupava a classe social dele, né? Porque aqui no Brasil qualquer atividade manual era feita por escravos. E essa não era a única atividade manual. Dom Pedro não cuidava apenas dos cavalos. Ele tinha algumas outras paixões. Por exemplo, ele era um excelente ferreiro, ele era um excelente marceneiro. E como marceneiro ele construía os próprios brinquedos. Mais tarde ele passou a construir os instrumentos, porque ele também era um músico talentosíssimo. E era muito comum ele tocando oboé, tocando flauta, piano. Ele reuniu uma galera em torno dele porque ele era um cara carismático. Era um cara carismático que foi descrito por muitas pessoas como um sujeito bom de papo, um cara engraçado e ao mesmo tempo um cara impetuoso, aquele que quando se aborrece com você te xinga, fala que nunca mais vai querer te ver na vida e dali a 2 horas já tá tranquilão com você. E por fim, o último traço dessa personalidade dessa figura tão importante, de certa maneira heróica para a independência do Brasil, o Dom Pedro era um sujeito mulherengo, né? E era um cara muito bem sucedido nas conquistas. Ele era um cara que por ser príncipe, por ser muito bonito, ele tinha muito sucesso com as mulheres. E é esse cara sedutor, esse cara impetuoso, esse cara carismático que tinha que governar o Brasil. Cabia a ele tomar as decisões. E essas decisões, definitivamente, elas não seriam muito fáceis, porque, de certa maneira, quando ele assume a responsabilidade de ser o príncipe regente, ele vai bater de frente, ele vai entrar em rota de colisão ali com as decisões das cortes portuguesas, aquela assembleia que estava escrevendo a Constituição. E o primeiro embate
desses deputados com o Dom Pedro I se dá no dia 9 de dezembro de 1821, quando os deputados tomaram a seguinte decisão. Eles reduziram a força política do Rio de Janeiro, né, dando autonomia às demais províncias. Isso quer dizer que isso significava que, a partir daquele momento, a partir daquela decisão de 9 de dezembro, daquele decreto, as demais províncias iriam prestar obediência diretamente a Lisboa, o que tornava o Rio de Janeiro uma província comum e que reduzia demais o poder de Dom Pedro. E para além dessa fragmentação do Brasil, né, que rebaixava, que anulava o decreto de Dom João VI que elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, porque essa condição de Reino Unido criava uma unidade. O que as cortes portuguesas estavam fazendo era fragmentando. E para além dessa redução clara do poder de Dom Pedro, eles exigiam que Dom Pedro retornasse, voltasse ao Brasil, sobre a desculpa de que Dom Pedro precisava melhorar a sua formação com um tour, que era um clássico nas elites, né? De você viajar pelos países da Europa, ali, Inglaterra, Itália, França, para poder se aperfeiçoar intelectualmente. E essas eram as exigências que estavam sendo feitas a Dom Pedro. E Dom Pedro, curiosamente, ali naquele dezembro de 1821, ele tal qual o seu pai, o Dom João, ele foi tomado por uma indecisão. Ele não sabia se ia, se não ia. E nessa indecisão, as elites locais, ali, as elites do Sudeste, muito preocupadas com a possibilidade de Dom Pedro voltar e isso implicar no caos que eles estavam assistindo na América Espanhola, no processo que culminou na fragmentação das colônias espanholas, e mais do que isso, eles temiam a perda das conquistas do período joanino. Então, essas elites começaram a se organizar, eles criaram um clube chamado Clube da Resistência, e a partir desse Clube da Resistência, eles tentavam convencer o Dom Pedro I a desobedecer as ordens que vinham da corte e permanecer no Brasil. Em um dos gestos, um dos atos, uma das estratégias mais bem-sucedidas desse Clube da Resistência, que tinha nomes como Gonçalo Ledos, como José Bonifácio, uma das jogadas mais geniais foi a criação de um abaixo-assinado que reuniu cerca de 8.000 assinaturas. E essas 8.000 assinaturas, quando foram apresentadas a Dom Pedro I, elas meio que comoveram Dom Pedro, que ele viu assim, cara, 8.000 pessoas querem que eu fique. E tomado por essa comoção, deu-se o gesto clássico, quando ele disse que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Algo desse gênero, a frase clássica que me fugiu aqui da mente. Mas essa frase que sequer ele teria dito, que foi colocado a posteriori, mas dito ou não dito, o fato concreto é que Dom Pedro decide ficar, e ao decidir ficar, ele entra, de fato, em rota de colisão com Portugal. E essa rota de colisão fez com que o José Bonifácio, que era um dos seus ministros a partir do Clube da Resistência, e era um dos caras mais bem preparados do Brasil, era um cara que tinha uma formação na Europa, que tinha ocupado cargos importantes em Lisboa, que tinha viajado o mundo, a França, a Inglaterra, enfim, era um dos sujeitos mais bem formados do Brasil e se tornou um grande amigo de Dom Pedro e um conselheiro que ele ouvia bastante. O José Bonifácio disse, olha, cara, você está em rota de colisão com Portugal, é necessário que você se prepare para isso. E essa ideia de preparação é uma ideia de se fortalecer para se caso ocorrer um enfrentamento com Portugal. E essa preparação significava, na ótica de José Bonifácio, costurar alianças com as províncias próximas. E nesse sentido, a província mais importante que Dom Pedro deveria buscar era a província de Minas Gerais. E aí o Dom Pedro faz uma comitiva
para fazer uma viagem ali para Minas Gerais, pelas cidades mineiras, e o destino final dessa viagem era a capital, Vila Rica, com o intuito de convencer as elites mineiras de se juntar ao projeto de Dom Pedro, ao projeto de poder de Dom Pedro I, esse poder mais centralizado. E Dom Pedro faz essa viagem com uma comitiva muito pequena e, usando de todo o seu carisma, ele vai convencendo essas elites. E é muito curioso que tem alguns biólogos que falam que nessa viagem para Minas Gerais, o Dom Pedro teve a primeira experiência política de fato, política no sentido do convencimento, política no sentido da construção das alianças. E essa viagem bem sucedida deu muita segurança a Dom Pedro, mas quando ele volta para o Rio de Janeiro, em maio ali, né, em meados de maio de 1822, as coisas continuam muito tensas, a política continua muito complicada. E é nesse contexto que Dom Pedro vai dar mais um passo em direção à ruptura. É quando ele decide convocar uma Assembleia Constituinte no Brasil. Cara, e essa é uma sacada de Dom Pedro, essa é uma jogada muito inteligente, porque quando a gente olha o Brasil ali no começo do século XIX, o Brasil não existia. O que você tinha na prática era um amontoado de províncias que tinham pouca interligação entre elas, né? Então você tinha ali Ceará, Goiás, você tinha São Paulo, Minas, Bahia, todas essas províncias, elas eram praticamente autônomas entre si. E quando Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, quando ela chama essas províncias a realizarem eleições para escolherem representantes, para virem para o Rio de Janeiro, para escrever uma Constituição, e esse gesto se deu no dia 3 de junho de 1822, essa sacada do Dom Pedro é genial, porque o que ele está fazendo ali? Ele tá costurando o Brasil. Só que é um gesto muito ousado. É um gesto praticamente de ruptura. E esse gesto de ruptura só falta a culminância, que seria o Grito do Ipiranga. E que o Grito do Ipiranga aconteceu em São Paulo. E o que Dom Pedro foi fazer em São Paulo? Teve uma briga lá, né, uma questão política que envolvia os Andradas com o presidente da província. E o Dom Pedro foi meio que para apaziguar essas partes políticas, numa viagem meio que semelhante àquela de Minas, no sentido da importância política de costurar essas alianças. Ele vai para São Paulo, ele resolve muito facilmente essas questões políticas, né, essas desavenças, e uma vez resolvidas as questões políticas, ele decide dar um voo em Santos, para conhecer a família lá do José Bonifácio, que ele era muito amigo. Ele também tinha uma ideia de conhecer a primeira cidade do Brasil, que era São Vicente, aquela coisa toda, e ele vai a Santos, né? É curioso que em Santos ele vai conhecer a mulher da vida dele, né? Num encontro fortuito, uma história maravilhosa. Ele estava voltando de um bairro distante lá de Santos, quando ele cruza com uma mulher, e o Dom Pedro era um mulherengo, ele olha aquela mulher, acha aquela mulher linda. Ela estava sendo carregada por 2 escravos numa cadeirinha. Ele emparelha o cavalo, né, desce do cavalo e pergunta o nome dela, aquela coisa toda, e empurra um dos escravos e fala assim: a partir de agora, se eu puder, você nunca mais vai ser carregada por homens tão fracos. Ninguém tem certeza se a história foi dessa maneira. São as anedotas da história. Mas se foi dessa maneira, se foi casual, é preciso dizer que talvez não tenha sido tão casual assim, porque o irmão da Domitila estava na comitiva de Dom Pedro. Mas enfim, o fato concreto é que ele conhece a Domitila, que vai ser a Marquesa de Santos, que vai ser a grande o amor da vida dele, na mesma viagem em que ele escreve o nome dele da história, né? Que é na viagem em que ele rompe os laços com Portugal. E esse rompimento se deu da seguinte maneira: enquanto Dom Pedro viajava para São Paulo, quem ficou governando o Brasil foi a esposa dele, a Leopoldina, com o auxílio ali, com a parceria do José Bonifácio.
Enquanto Dom Pedro estava em São Paulo, chega uma série de cartas, né? um navio com uma correspondência de Portugal com péssimas notícias. E entre essas notícias, as cortes portuguesas exigiam o retorno imediato de Dom Pedro. Caso ele não o fizesse, estavam dispostos a usar da força. E segundo alguns relatos, essas cartas tratavam Dom Pedro de forma muito desrespeitosa. Chamavam ele de menino, de garoto, de moleque, vamos dizer assim, usando uma expressão mais atual. E quando essas cartas chegaram, José Bonifácio percebeu, junto com a Leopoldina, que essa era a oportunidade para o rompimento se concretizar de fato. E aí o José Bonifácio, junto com a Leopoldina, pega um mensageiro, ordena que o mensageiro vá o mais rápido possível encontrar com Dom Pedro em São Paulo. E esse encontro se dá ali às margens do Riacho do Ipiranga. Parece que o Dom Pedro... Parece não, os relatos afirmam que Dom Pedro estava se sentindo mal, estava com uma diarreia, e ali em cima do burro, tendo que parar todo momento para prover-se, que era esse o termo que alguns dos cronistas que acompanhavam Dom Pedro usaram para a diarreia dele. Ali, parando num lado, no outro, o mensageiro o encontra. E quando ele lê as cartas, ele parece que é tomado de uma fúria, arranca os laços azuis e brancos que representavam as cores da corte, ergue a espada e dá o grito clássico, né? Independência ou morte. E quando ele dá o grito clássico, ali é o gesto simbólico da ruptura. Ali é o gesto simbólico da independência do Brasil. No entanto, é preciso dizer uma coisa que é muito importante. Quando ele ergue a espada e grita independência ou morte, não quer dizer que o Brasil, como um passe de mágica, tenha surgido. Não quer dizer que a emancipação tenha sido aceita pelo território brasileiro como se aquilo fosse uma coisa dada, uma coisa natural. Nada disso. A conquista dessa independência vai ser uma conquista muito árdua. Uma conquista que vai fazer com que se corra muito sangue. E diferentemente do que por muito tempo o senso comum afirmou, a independência do Brasil não foi pacata. A independência do Brasil não foi uma transmissão de poder de pai para filho, de Dom João para Dom Pedro. Não foi uma transição. Pelo contrário, a independência do Brasil foi feita a muito sangue. E essa história, quem vai contar pra gente é o Bolsinhas. Um abraço, em terra.